Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a host de hoje, e eu vou ter a honra, o privilégio de conhecer um pouquinho mais e desvendar a história e revelar para vocês um pouco do conteúdo desse livro, O Código das Finanças, Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. E hoje, no nosso Chave Mestra Podcast, nós temos a nossa querida autora Aline Messi, que fala sobre a psicologia do dinheiro e comportamento humano. Você não entende por que você estuda sobre finanças e não consegue aplicar, porque você fica repetindo o mesmo ciclo. Tem uma psicologia por trás, coisas comportamentais. Então hoje você vai descobrir um pouquinho mais. Então venha comigo conhecer a Aline Messi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia. Excelente dia, gratidão, Aline, inicialmente, já por dar o sim para o livro, né? Eu gosto sempre de agradecer, porque primeiro que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas tem pessoas que têm essa oportunidade e elas dizem não. Então, Verdade. parabéns e muito obrigada por você dizer o seu sim e muito obrigada por vir aqui aceitar, compartilhar um pouco mais da sua história. Gratidão mesmo, tá? Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. A gente vem com muita alegria mostrar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que a gente aprendeu. E falar um sim para esse livro é deixar de se auto-sabotar. Quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu pensei foi assim: se for para ser um sim, que eu não me sabote com o meu não. Perfeito. Então a gente pede uma direção e o sim vem. Então é muito a gente se permitir, né? Então por isso que eu estou participando desse momento hoje, porque eu consegui me permitir. Obrigada pelo convite. Muito, muito, muito prazer. E você já começou chegando, já chegou chegando, né? Já chegou aí falando sobre autossabotagem, mas você é da área da psicologia. Me fala um pouquinho quem é você, da sua atuação, e por que você escolheu esse tema. Tá, vamos lá. Não, mas começa com você, porque eu sei que você, na verdade, é jornalista. Sim. E aí tá falando sobre psicologia e aí tá no livro de finanças. Explica pra gente como é isso. Como que costurou essa história, né? Isso. Tá certo. Eu sou formada em jornalismo. Quando faltava 6 meses para eu me formar no jornalismo, eu fazia o jornal da faculdade, escrevia, diagramava, fazia gravações. Mas faltando 6 meses, minha mãe falou: Aline, vai no banco e paga essa conta para mim. Eu estava indo de chinelo. Ela falou: põe um sapatinho bonitinho, vai. E lá eu fui. E na fila do banco, eu tive uma abordagem, eu fui convidada para trabalhar no banco. A princípio, numa parte terceirizada. A primeiro momento eu não aceitei, porque eu pensei, estou me formando em jornalismo, né? Quero seguir essa carreira que eu gosto. Mas aí eu pensei, o trem não passa na porta 2 vezes, né? Com certeza. Se te chamaram é porque tem alguma coisa ali pra você, né? Mas a minha ideia era trabalhar por 6 meses, que era o tanto que faltava para minha formação. Perfeito. Não deu certo, tô até hoje. Que legal. Aí comecei, trabalhei no banco, e aí já se passaram 18 anos. 18 Então a gente anos. vai tendo várias vivências, né? E essa parte da psicologia do dinheiro, a gente vai aprendendo nos atendimentos, vai aprendendo com a vida mesmo, né? Eu falo que cada atendimento que a gente tem é uma história contada, né? Então, vivenciar essa história me trouxe um pouco dessa expertise, que entender que investir não é só sobre dinheiro. Não adianta você ter o dinheiro, mas não ter o comportamento. Então, é fácil não, é interessante a gente planilhar o futuro do cliente, né? Quando você quer se aposentar, quantos anos você quer tirar o pé do seu trabalho, isso é interessante. Mas a gente tem que dar um passo para trás. Tem que entender o porquê que você não prospera, o porquê que você não guarda dinheiro. Então, foi através desses atendimentos, dessa construção que, querendo ou não, a gente acaba ajudando no sonho das pessoas, né? Com certeza. Na compra de uma casa, no planejamento de uma aposentadoria, naqueles dividendos caindo em conta. Que a gente adora. Que a gente adora. Então, por isso que me levou, que me trouxe até aqui, do jornalismo para as finanças e agora para o livro. Pro livro. E como que foi na hora que você recebeu o convite pro livro? Você já estava esperando, é algo que estava no seu coração? Ou foi uma surpresa, assim? E como que foi dizer o sim? Eu sempre gostei de escrever.
sempre. Não podia sobrar um papel, uma caneta que eu estava ali rascunhando alguma coisa, poesia, letra de música. Então, sempre gostei. Esse é um dos motivos que eu escolhi fazer o jornalismo. E um dia na minha vida, sim, eu já pensei em escrever um livro. Mas naquela ocasião, eu acho que eu nunca tive a audácia, a ousadia de contar para alguém. Sabe aquele desejo que você tem, mas fica quietinho? Sei. Mas aí, Ah, quem disse que precisa ser contado para Deus nos ouvir, né? com certeza. Então eu Eles, falo que o eles dia sabem o nosso chegou. coração, né? Eu recebi o convite, olhei aquilo, me lembrou todo aquele sentimento, aquele desejo que eu já tive um dia. E aí eu quase falei não. Pensei, eu falei, será que essa é que a hora é agora, né? Que aquele Aham. desejo que a gente traz antigamente, né? Uhum. Pensei, e eu falei, quer saber? Eu vou falar meu sim. E foi uma Perfeito. delícia. A construção do livro, a construção das ideias, pensar que você pode ajudar outras pessoas com as suas experiências, é mágico. Inclusive, por algo tão profundo que é o comportamento e é o que está por Sim. trás, né? O que que você diria hoje que você, por ter aí 18 anos na jornada, você vê que algumas coisas se repetem, que alguns comportamentos, né? Muitas pessoas têm em comum. O que que você diria que é a maior dor ou a maior crença que está por trás? É algo que a gente pode já gerar na vida dos nossos ouvintes para eles se atentar. Falar assim, olha, começa a ver determinados comportamentos, pensamentos ou crenças para você começar a detectar isso na sua vida. O que, que você acredita que é a maior dor ou uma das maiores dores de quem tem esses problemas financeiros? Tá. É, muito começa pelo autoconhecimento. Então, esse livro como um todo, e especificamente esse capítulo, ele vai mexer com a história do seu passado, ele vai te dar um autoconhecimento, uma permissão de você se conhecer. É difícil a gente olhar para trás, olhar para a nossa história, mas eu falo assim: quando a gente olha para a nossa história com carinho, com amor, com respeito, com zelo, você começa a construir um futuro diferente. Uhum. Porque a vida ela está no movimento, não está na dúvida. Sim. Então, quanto mais a gente se movimenta e olha para trás e abre essas feridas, é difícil, né? Olhar para trás, Quem que abrir as gosta? feridas. Então, a partir Dolorido. do momento que a gente abre essa ferida e cura, você entende por que eu não estou prosperando? O que aconteceu lá atrás? Então, é doído, é um processo ruim, mas ele é totalmente necessário. Porque o movimento da sua vida daqui para frente é outro. Uau. Tem até uma provocação no livro Uhum. que fala assim: quanto de dinheiro passou na sua mão desde quando você começou a sua vida economicamente ativa? Seu primeiro salário, quanto de dinheiro passou na sua mão? Mais ou menos vezes o tempo que você trabalha. É muito dinheiro. Não, não, não quero fazer essa conta, não. Eu vou chorar. Não fala isso. Que desespero que dá, Dá um gente. desespero. Porque aí, se você conseguiu guardar, ok. Mas se você olha hoje e fala: eu trabalhei tanto, eu tive dias difíceis, eu tive dias de glória, eu tive conquistas e eu só vivo no quase. Eu quase investi, eu quase fui viajar, eu quase fui. Aí quando você olha para a sua história, você fala: eu tenho que viver no quase mesmo. Então você muda o olhar, o movimento para o seu futuro, para o seu planejamento é outro. Então olhar para trás é necessário, Uhum. vai doer, mas a hora que você consegue detectar essas falhas e essas crenças, né? A Sim. gente cresceu ouvindo muitas frases soltas sobre dinheiro, né? Muito. Então a hora que a gente tem essa maturidade e fala sobre dinheiro mesmo, Uhum. e fala: não vou mais viver no quase, eu preciso me permitir. Então eu falo que a prosperidade ela é muito mais do que ter o dinheiro. Não Uhum. é sobre ficar rico, é Sim. sobre ter liberdade. Liberdade de você escolher ir ou não em algum lugar, liberdade de você escolher aceitar o emprego ou não. Uhum. Olhar no menu do, do restaurante e não ficar preso. O que eu vou Exato, comer é Damas. estar ali conectado com o valor daquilo, né? É a liberdade de poder escolher. Por isso que eu falo, é muito mais do que você ficar rico, é muito mais do que você ter o dinheiro, é ter a liberdade. E, e como que as pessoas conseguem hoje? Você já falou agora um pouco, né? Mas vamos liberar mais algumas chaves aqui. É, elas precisam ter o autoconhecimento, olhar para o passado. E o que, que eu faço a partir de agora para eu mudar a minha realidade financeira? Dê nome ao seu dinheiro.
Se você não der nome para o seu dinheiro, alguém vai lá e dá. Explica mais, conta mais. Como é isso, dar um nome para o dinheiro? Você recebe seu dinheiro, não importa se você é CLT, se você é empresário, autônomo, não importa, você recebe o seu dinheiro. Se você não der nome para ele, qualquer coisa tira o dinheiro de você. Uma blusinha tira o dinheiro de você, uma bolsa bonita, qualquer coisa. Então você fala, eu recebi. Esse dinheiro aqui, ele vai para minha caixinha de viagem. Esse aqui vai para minha caixinha de aposentadoria. Esse aqui vai para o meu boleto, porque a gente tem que se pagar, né? Sim. Quanto você paga para você, para o seu eu do futuro? Sim. Né? Então, a hora que você dá nome para o seu dinheiro, o que sobra, você compra as coisas. Não que a gente não tem que comprar, né? É uma Sim. delícia comprar, né? Sim, com certeza. Mas quando a gente tem um propósito firme, quando a gente tem sonhos, é difícil falar o que é ter sonhos, qual é seu sonho, Sim. né? Então, quando você consegue trazer mais clareza para isso, ninguém mexe no seu dinheiro, não. Esse dinheiro aqui, eu quero fazer tal viagem daqui 1 ano, 2 anos. Eu quero me aposentar daqui tantos anos. Esse dinheiro aqui é mais a curto prazo. Então, quando você tem essa clareza, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E sabe o que eu escuto muito? Não é o que eu mais escuto, mas é o que eu escuto muito. Eu não tenho dinheiro. Não, eu escuto muito, assim, muito mesmo. Eu acho que, pelo menos os nossos clientes aqui, o que eu mais escuto é não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas você tem dinheiro. Se você trabalha e você recebe, você tem o dinheiro. Sim. Mas junto com o dinheiro você tem as escolhas. O que você escolhe para o seu dinheiro? E a gente aqui não apenas nós temos o grupo Chave Mestra, né, que é a nossa holding, nós temos a editora, nós temos aqui o podcast e temos o IDEC, que é o nosso Instituto de Desenvolvimento Comportamental. Então, por já ter passado por essas formações, hoje eu já consigo entender um pouco mais, né, sobre essa questão do comportamento e que, na verdade, todo mundo tem dinheiro. Talvez aquilo não seja uma prioridade. Mas por ela falar que ela não tem dinheiro, o que costuma acontecer? Ela vai continuar sem dinheiro. Perfeito. Você tem essa mesma percepção? Exatamente. Quanto mais eu falo, eu não tenho dinheiro, eu vou continuar na minha cabeça sem dinheiro? Exatamente. O universo escuta a gente, né? Então, é o que eu falo, são frases soltas que a gente não dá importância. Mas toda vez que você fala, eu não tenho dinheiro, você já está falando, eu não vou prosperar. Você está falando isso para você de uma outra forma, né? Então, por isso que eu falo que é muito comportamental, né? Você sente a prosperidade. Quando você define o que é sucesso para você, o que é sucesso de vida para você. Cada um tem uma forma de interpretar. Às vezes, para uma pessoa, é um sítio, é uma casa no campo. Para outra pessoa, é ter uma grande empresa. Para outra pessoa, é viver tranquilo, em paz. Então, quando a gente define o que é sucesso para a gente, o que realmente nos faz bem, Sim. e ser fiel a isso, Sim. As coisas começam a acontecer. Então, sim, eu sempre falo, palavra tem poder. Então, a gente sente que as coisas vão acontecendo. Perfeito. E o que você diria, e qual a importância desse livro, O Código das Finanças, para as pessoas, para a população, para os leitores, para as pessoas que tiverem acesso? O que elas podem esperar? O que a vida delas pode mudar depois que elas tiverem acesso a esse conteúdo? O Código das Finanças, ele é um livro que você vai encontrar um pouquinho de tudo. Desde a parte comportamental até juros compostos, né? Eu falo que o mercado, ele é gentil com os investidores pacientes. Porque a gente vai na academia, você não vai ficar forte, com vitalidade de um dia para o outro. O investimento é igual, você tem que ter paciência, né? Então, nesse livro, você vai encontrar um pouquinho de tudo. E eu costumo falar que o Código das Finanças é um devocional das finanças. Uau! Um capítulo por dia, sem pressa, entende, volta. Eu falo que dentro de um mês você consegue desvendar esse código e mergulhar nele mesmo, ler ele de forma genuína. Sim. Então, você encontra tudo, desde a parte de comportamental, até juros compostos, até planilhas. Então, é um livro essencial para ler. Eu falo que qualquer pessoa tem acesso a esse livro. Qualquer pessoa pode ler esse livro. Então, é um livro que a gente recomenda demais, né? Eu sou suspeita a falar. Gente, ela é suspeita de falar, mas eu posso falar com propriedade, porque eu estou aqui na editora vai fazer 3 anos, né? E primeiro que pra mim é uma das capas mais lindas que a gente já lançou. E
quando a gente fala sobre as estratégias, é justamente para vencer no jogo da riqueza e dos negócios. Então, é tanto para quem está no empreendimento, precisa alavancar, como também o final, que precisa melhorar aí a sua gestão, a sua organização financeira. Exato. Então, Fala sobre orçamento, sobre gestão, fala sobre de tudo um pouquinho. Então, ele é um livro muito completo. Então, não deixe de adquirir o seu exemplar. E aproveita que ela está entregando aqui o ouro. Compre com ela. A gente vai deixar na descrição aqui o arroba da Aline, né? Aline Messi, underline. Isso Hoje é. mesmo. Mas vai estar na descrição e você pode ter acesso e adquirir já o seu exemplar. Com certeza, esse aqui é um devocional de finanças. Se você quer mudar a sua vida financeira, tá aqui o primeiro passo. Não é isso mesmo, aí. Aline? É. Perfeito. E quais os próximos passos? Eu não sei se você tá. Você continua atuando no banco? Você atua com qual que é a sua. Quais são os próximos passos para agora 2026, 2025, além de lançar o livro, é claro. Hoje eu atuo como assessora de investimentos e também como mentora. Então, eu trabalho com essas duas frentes, analisando carteira, vendo de fato o que o cliente precisa, qual que é o objetivo dele. Eu falo que a carteira, aquele portfólio de investimento tem que estar muito casado com os objetivos do cliente. E também na parte de mentoria, aquela pessoa que quer começar a investir, mas não sabe nem por onde começar. É aqueles primeiros passos mesmo. Sei. Então, eu já fiz consultoria para menor de idade, que tem o desejo de colocar, começar a receber os dividendos. Então, são os primeiros passos, desde essa parte e depois todo o acompanhamento, né? E também na parte de assessoria, analisando carteira, atendendo clientes. Então, hoje eu atuo nessas duas frentes. Conta um pouquinho para os nossos leitores, ouvintes, o que as maiores conquistas, vamos dizer assim, o que mais as pessoas veem com dor, né? Porque a gente fala de finanças, mas é um mundo muito aberto, né? Então tem gente que vem para um mentor porque ele é muito endividado. Mas tem pessoas que já têm que não consegue, não a pessoa que está endividada, mas também a pessoa que não consegue, de fato, ter uma boa gestão das suas finanças. Sim. Então ela sempre empata. Ou também tem aquela pessoa que eu já estou organizado, estou com dinheiro a mais, mas eu não sei o que fazer com ele. Eu não sei se eu vou colocar num CDB, eu não sei aonde se eu vou comprar tudo em criptomoedas. Eu não sei exatamente o que fazer. Qual que é o maior benefício que a sua assistência e mentoria consegue ajudar as pessoas? Tem as duas maiores dores, né? O primeiro é aquele mentorado que ele até consegue guardar o dinheiro, mas ele não tem essa disciplina. Porque ele não divide o dinheiro nos potinhos, ele não divide o dinheiro nas caixinhas, ele não dá nome para o dinheiro dele, que foi aquele primeiro assunto nosso. Sim. Então, ele sabe que ele tem que guardar dinheiro e ele tem dinheiro para guardar, só que ele simplesmente gasta. Então, é essa análise, é esse entendimento, e a gente faz todo um planejamento, né? Eu percebo que a partir do momento que o mentorado, ele entende qual que é o propósito dele, o porquê que ele tem que guardar dinheiro, eu falo que o nosso porquê tem que ser muito forte, né? Se a gente tem um porquê muito forte, nada tira a gente do nosso objetivo. Então, a hora que ele entende isso, e ele tem a disciplina de fazer os aportes, gente, a vida dessa pessoa muda. Porque ela fica até mais leve, porque ela já está entendendo que ela está cumprindo com os desejos que ela tem, ela já está olhando mais para o futuro, e a vida acaba ficando mais leve, né? Você acaba sendo mais disciplinado. E uma outra dor que tem bastante, que chega até a mim, são pessoas que já têm dinheiro investido, mas não entendem. O dinheiro geralmente ou está na poupança, ou a pessoa não vai usar o dinheiro, mas ele está todo com liquidez. Então, esse entendimento, você vai usar, você já tem o seu dinheiro guardado com liquidez? Tenho. Então, eu falo assim, a partir do momento que você guardou o seu dinheiro com liquidez, você tem mais liberdade de alongar o seu dinheiro. Quando a gente abre mão da liquidez, a gente troca pela rentabilidade. Legal. Então, eu atendo muitas pessoas que têm o dinheiro guardado, mas não está alocado de uma forma mais eficiente. Perfeito. Então, se você se enquadrou em alguma dessas duas situações, você quer gerir melhor, você quer multiplicar o seu dinheiro, também não deixe de, além de adquirir o seu manual, né, o seu devocional financeiro,
não deixe também de entrar em contato com a Aline, com certeza ela consegue te ajudar. E Aline, eu gostei bastante dessa sua frase aqui, eu achei ela muito profunda, a frase de impacto. Assim, eu não vou. Prometo que é o último spoiler que eu vou dar aqui do seu capítulo, para o pessoal gerar esse desejo deles lerem. Mas essa frase eu achei bem interessante. O seu incômodo é a sua engrenagem. Ninguém investe de verdade enquanto se sente pequeno demais para ter, para crescer e para multiplicar. Uau, tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre o autoconhecimento, sobre ser primeiro entender sobre nós para poder fazer, né? Fazermos algo. Fala um pouquinho sobre essa questão da engrenagem. Por que você pensou nessa frase de impacto? A gente só muda o que incomoda. Te incomodou, você vai lá e muda. Você sai da sua zona de conforto, você começa a pensar de outras maneiras, você se permite pensar de outras maneiras. Por isso que eu falo, o seu incômodo é a sua engrenagem. Faça do seu incômodo o seu próximo passo. Faça desse incômodo que você sente. Primeiro você identifica o que me incomoda. E às vezes incomoda e a gente não tá nem aí, né? Não tá me incomodando, mas eu vou levar assim. Olha para dentro, é difícil. Mas olha para dentro e vê o que está te incomodando. Faça isso da sua engrenagem. Faça isso o seu próximo passo, a sua mudança de vida. Perfeito. E se permita. Por que eu não posso ter? Por que eu não posso prosperar? Por que eu não posso multiplicar? Por quê? A hora que a gente começa a nos questionar, o nosso olhar muda. O sentimento muda. Sim. Aí a vida entra em outro tipo de movimento. Perfeito. Aline, que incrível a sua vivência, a sua forma. Não sei se você percebeu, mas você trouxe várias frases de impacto durante aqui a entrevista. Com certeza vai ter vários cortes para poder fazer aqui. Mas nós já estamos encaminhando para o fechamento do nosso podcast. Eu adorei! Mas eu gostaria de que você liberasse uma chave final. É claro, se você quiser também acrescentar mais alguma coisa, você fica à vontade, tá? Se tiver mais alguma que veio à sua mente, você fala assim, Damaris, olha, eu queria ainda falar para as pessoas determinada coisa, mas no finalzinho eu queria também que você trouxesse essa última chave. Tá. Qual o recado final que você deixa para as pessoas que elas não podem sair daqui desse podcast sem saber disso de você? Vamos lá. A vida é um movimento. E a gente só vivencia, a gente só experimenta a vida nesse movimento. Então, se permita. Eu falo para a gente sentir o cheiro de vida fresca, a gente tem que nos movimentar. Olhar para dentro mesmo, né? Buscar o que está incomodando, né? Então, se permita. Essa acho que é a frase que eu deixo aqui. Pergunte para você por que eu não posso, né? Então, a hora que a gente entra nessa sintonia com a gente mesmo, nessa identidade, olhando o que está incomodando, a vida movimenta de outra forma. Então, eu acho que um recado final é isso. Não deixa de se permitir, não se auto-sabote, fale mais sim, né? E se permita mais. Eu acho que essa é a frase que a gente tem que levar para a vida, não só para as finanças, né? Sim. Mas como a vida como um todo. Deixe de se auto-sabotar. Auto-sabotar é quando você faz mal para você mesmo. E a gente para pra pensar e fala assim, gente, é loucura. Eu quero o meu bem, mas conscientemente a gente fala isso, mas agora inconscientemente a gente tem tanta coisa que nos, né, o medo que fala mais alto. O cérebro, na verdade, ele é muito preguiçoso. É verdade. Ele não quer desafios, ele não quer sair da zona de conforto, ele quer um algo mais. Então, se a gente deixa ele comandar, ele vai só nos auto-sabotar. Exatamente. E é perfeito, é isso mesmo. A gente tem que olhar pra gente com outro olhar, né? Olhar pra nossa história, né? Tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou. E fazer um planejamento daqui pra frente, né? Tá bom, se eu não conseguir guardar o meu dinheiro lá atrás, por que eu não posso guardar agora, né? Então, é esse olhar mais maduro mesmo. E sem tabu pra falar de dinheiro, né? Eu falo que essas frases soltas que a gente sempre ouviu, né, desde criança, querendo ou não, elas vão enraizando na gente, né? E às vezes falar de dinheiro não é fácil. Então tem que ser fácil. Você ganha dinheiro para quê? Né? Quais são os seus sonhos? O que é sucesso na vida para você? Então, quando você consegue definir essas coisas, você dá nome para o seu dinheiro e nada e nem ninguém tira você dos seus propósitos. Uau, que incrível. Você falou sobre as frases.
Eu lembro de algumas. Por exemplo, dinheiro não nasce em árvore. Sim, Eu, por exemplo, lutei muito e até hoje tenho a crença de que tem que fazer muito esforço para exato. conseguir dinheiro, né? Ou que dinheiro é sujo, né? Exatamente. E são frases que a gente carrega, né? E ao longo do tempo, estudando, vivenciando, a gente tem que desprender dessa crença, né? E, mas é o que foi passado para a gente e que foi passado isso para os nossos pais, para os nossos avós, né? Então chega uma hora que chega até a gente, mas tem que parar na gente, né? Uau. Então eu acho que é o entendimento mesmo. Chegou até a gente, mas vai parar na gente. É isso. Os nossos pais, nossos avós, eles nos deram o melhor que eles tinham, Exato. que eles sabiam. Mas agora você está sabendo mais. Agora você está tendo um novo conhecimento. Ou seja, você não precisa mais viver essa realidade. Tem algo novo. Exatamente. Você pode, de fato, ter sucesso e prosperar. É isso. É isso? É isso. É Perfeito. olhar para dentro, olhar a sua história com carinho, olhar a sua história com zelo e pensar o que eu vou fazer daqui para frente com o meu dinheiro. Então você tem dinheiro sim, mas você também tem escolhas. Quais são as suas escolhas? Escolha a melhor parte. Aline, mais uma vez, gratidão por essa entrega extraordinária e obrigado a você que esteve conosco até agora. Espero que você tenha pego bastante dessa riqueza de conteúdo que foi liberada para você. Deixa nos comentários aqui se você tem alguma dúvida, se você tem algum... Qual o maior insight que você tira para você, qual a frase de impacto que mais te prendeu. Vou compartilhar a minha com você, que tem que colocar nome no seu dinheiro. Isso aí, gente. Eu nunca tinha ouvido e vai ficar pra minha vida. Então, mais uma vez, gratidão, gratidão pessoal. E nós nos vemos no próximo episódio.